Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa terça-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 3, que nos dizem assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois, porventura, carnais, e não andeis segundo os homens? Tema: os males das facções na igreja. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 11, que traz por título O zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Algo que sempre nos chamou muito a atenção, irmãos, era essa observação, ou é essa observação. Essa ideia de que o mundo está sempre tentando invadir a igreja. O mundo está sempre tentando ocupar o espaço de Cristo dentro da igreja, o espaço da mente de Cristo dentro da igreja. Isso é uma verdade, isso é uma realidade. A questão é que eram apontadas situações em que isso não ficava assim tão evidente, como nesse caso aqui. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo que lá na igreja de Coríntios acontecia invejas, contendas e dissensões. Ou seja, o nível de carnalidade era muito alto. E, infelizmente, isso não ficou só lá na igreja de Corinto. Ainda hoje, em nossos dias, muitas igrejas, a maior parte das igrejas, enfrenta esse tipo de problema. Por conta da confusão que se faz entre estar em uma denominação, frequentar determinada denominação, no nosso caso a Assembleia de Deus, e de fato se entregar ao Senhor Jesus. Nascer de novo. São duas situações completamente diferentes. Porém, irmãos, por diversas vezes nós cometemos o erro de aceitar como normalidade pessoas que ainda não se converteram a Cristo, mas que são membros de nossas igrejas. São batizados nas águas, cantam em nossos conjuntos, estão ocupando todos os lugares. Em alguns casos são obreiros, em alguns casos chegam a ser pastores, mas nunca deram espaço ao Espírito Santo e ao Evangelho de Jesus para transformar as suas vidas. Para que de verdade eles pudessem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E estas pessoas estão em todas as igrejas. São pessoas que ainda não se converteram. São pessoas que ainda são carnais. A sua mente não foi transformada pela mente de Cristo. Ele não vive segundo as regras do reino de Deus. Ele vive segundo as regras deste mundo. E as regras deste mundo, por isso o apóstolo Paulo diz: não sois porventura carnais, e não andais igual ou segundo os homens? Da mesma forma. Porque as regras são as mesmas. A forma de se relacionar com as pessoas. Se alguém te ofende, você ofende de volta. Se alguém te persegue, você persegue de volta. Se alguém te calunia, você calunia de volta. A forma de crescer é diminuindo os outros. A forma de alcançar sucesso é ver a derrota das outras pessoas. Isso é carnal, isso é mundano. Enquanto isso, o Evangelho de Cristo é completamente diferente. O nascido de novo, a sua alegria está no sucesso do seu irmão. Para o nascido de novo, a sua vitória está na conquista que os seus irmãos alcançaram. Porque ele ajudou na oração, ele ajudou no incentivo, ele estava junto na hora da luta. Então, quando um dos irmãos alcança uma vitória, ele também se sente vitorioso.
porque essa vitória também é compartilhada com ele. Ele fez parte dessa conquista. Da mesma forma, quando há uma derrota, quando há um sofrimento, quando há uma angústia, ele também sofre junto. É alguém que de verdade faz parte do corpo de Cristo. Quando uma das células, um dos membros do corpo sofre, todo o corpo sofre. Por isso que o tema desta terça-feira é importante. As facções que se criam dentro das denominações é um grande pesadelo para a igreja local, porque ela divide a igreja. Uma igreja que deveria estar marchando na presença do Senhor rumo às mansões celestiais está envolta em questões carnais, como invejas, como discussões intermináveis, como debate por posição. Isso tudo é muito carnal, é muito mundano. O verdadeiro servo de Jesus, aquele que nasceu de novo, a sua alegria está em servir a Cristo, em ser útil para o reino de Deus, independente do local onde Deus o quer, independente da posição em que o Senhor o colocou, independente do cargo que ele ocupa, independente se ele ocupa cargo. A sua alegria é de servir ao Senhor. Enquanto isso, o homem carnal está perdido em meio a confusões, sempre envolto a confusões, porque ainda não experimentou a vontade de Deus, a orientação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos ajude, meus irmãos. Que o Espírito Santo de verdade esteja do nosso lado, nos ajudando a amadurecer, a crescer, para que de fato nós possamos nos alimentar da verdadeira e genuína palavra de Deus, da doutrina da palavra de Deus, para que possamos de verdade nos alimentar de Deus e não apenas de histórias que contam sobre Deus, mas dos pensamentos de Deus. Possamos conhecer o Evangelho de Jesus pela mente de Jesus. Amém? Deus nos abençoe. Tenhamos todos um excelente dia. Fiquem todos em paz.